demos aqui em primeira mão. Você lembra da notícia da morte do sargento Montenegro, que a família estava com a farda e sofreu uma queda. Ele trabalhava, foi levado para o hospital e não resistiu ao ferimento e morreu. Rubem Júnior vai atualizar agora lá do Hospital de Trauma esse fato lamentável. Aqui, Rubem, boa noite. Neste momento, o Hospital de Trauma, para conversar com o diretor-geral, Dr. Laércio Bragante, em relação à morte do sargento Montenegro. Ele sofreu um AVC na queda, bateu com a cabeça e na causa mortes declarada aqui pela equipe médica do trauma, constatou-se que durante a queda, além do AVC, ele sofreu, acabou pelo impacto da queda, o traumatismo craniano. Talvez essa tenha sido a principal causa da morte do sargento Montenegro. Mas a família não aceita esta informação, esse laudo final dado em relação à causa-morte do sargento Montenegro. Eu estou aqui justamente para conversar com o Dr. Laércio Bragante para falar sobre essa dúvida da família em relação à morte do sargento Montenegro. Ele sofreu esse AVC, a queda, e constatou-se que ele, na queda, sofreu esse traumatismo craniano. Afinal de contas, realmente, para o Hospital de Trauma, há dúvida quanto à causa-morte do sargento Montenegro. Doutor Laércio, boa noite. Boa noite, Rubem Júnior, boa noite, Vinícius, boa noite a todos. Realmente não há nenhuma dúvida quanto à causa da morte. Mas quero inicialmente apresentar nossos sentimentos a essa família, lamentando a morte desse cidadão que obviamente sempre tem a nossa atenção especial. Quando esse senhor chegou a esse hospital, tinha uma história de queda da própria altura. No momento que realizou-se a tomografia, constatou-se um grande hematoma comprimindo o cérebro e que, obviamente, essa foi a causa da morte. Tivemos uma intercorrência, obviamente, indesejável, que no momento que ele estava saindo do primeiro exame da tomografia, a maca que conduz o paciente, chamada mesa da tomografia, não tem grade, nenhuma delas não tem grade de tomografia, não tem grade de ressonância magnética. E nesse momento o paciente fica só. Porque para entrar na máquina não pode ter aquelas braços laterais, ela tem que ser livre, não é isso, doutor Lécio? Exatamente, Rubens, não pode ter esses braços laterais. Infelizmente, um pequeno intervalo o paciente tem que ficar sozinho, porque todos os outros participantes daquele exame têm que sair da sala para evitar a irradiação e pessoas que ficam o dia todo nessa unidade. Então, a queda aconteceu da mesa da tomografia, naquele pequeno momento que o paciente ficou sozinho, que eles apresentavam um certo grau de agitação, até mesmo pela lesão neurológica. Nesse momento, ele caiu desta mesa. Felizmente, a primeira tomografia já tinha sido feita, onde mostra a lesão cerebral que aconteceu muito provavelmente pela queda relatada pela família no ambiente domiciliar em que recebemos aqui essa informação. Por isso o paciente já chegou com sinais de lesão neurológica, Rubens. Então, doutor, que na verdade eles estão pondo em dúvida se a morte, o que causou a morte dele foi a queda em casa ou a intercorrência que ocorreu aqui no momento em que, como o sobrinho deixou bem claro, na sala para se realizar esses exames não se pode ficar ninguém a não ser o paciente por causa da irradiação, é isso? Exatamente, Rubem Júnior. Mas eu destaco que quando ele caiu da mesa da tomografia já tinha realizado, já estava no retorno à posição inicial e foi neste momento, antes que o pessoal adentrasse a sala para conduzi-lo à maca que levaria ao setor de emergência, ele caiu nesse momento. Mas, como disse, a primeira tomografia já tinha sido realizada, Rubens. E já constatava a lesão. Constatava a fratura e o hematoma intracraniano nessa região, chamada hematoma subdural, uma chamada também hemorragia subaracnoide. É uma lesão, infelizmente, catastrófica, dada ao trauma sofrido, me parece que no ambiente domiciliar. Doutor, essa queda por si só da mesa de tomografia seria suficiente para causar uma lesão tão grave como essa? Não podemos dizer que não, mas podemos afirmar que neste caso não. Não foi a causa do sangramento, do hematoma, nem da fratura. Uma vez que temos a primeira tomografia para comprovar, constatar. Mas é muito importante, mais uma vez, nos solidarizarmos com a família e dizer que o hospital está inteiramente à disposição para prestar qualquer esclarecimento e também fornecer qualquer documento que a família assim desejar. Doutor, esse agito
que fez com que ele se movesse e acabasse caindo da mesa, justamente fruto da inconsciência já causada pelo traumatismo na primeira queda? Um trauma craniano, especialmente na magnitude do trauma que esse senhor sofreu, obviamente provoca alterações neurológicas de comportamento, de reação, de consciência, enfim, são vários níveis de alteração de comportamento e que temos habilidade de lidar com isso plenamente. E nesse momento não é possível fazer sedação, não é recomendável fazer sedação antes de fazer a tomografia, porque essa sedação mascararia o quadro neurológico. Por isso é um momento em que, infelizmente, temos esse pequeno intervalo em que o paciente fica sozinho. É por isso que falta de sorte, lamentavelmente. As pessoas devem estar se perguntando em casa, por que não amarrou ele, por que não deu uma anestesia geral nele? Isso atrapalharia o exame e a consistência daquilo que seria relatado através do tomógrafo, é isso? Atrapalharia não as imagens, mas atrapalharia a avaliação clínica para avaliar o nível de consciência, a resposta clínica às interrogações, aos estímulos formalizados no momento do exame neurológico. Esse paciente foi levado imediatamente, logo após a tomografia, foi levado ao centro cirúrgico, onde 2 neurocirurgiões realizaram o procedimento cirúrgico, foi o esvaziamento do hematoma, mas infelizmente, com a evolução, dada a gravidade do sangramento múltiplo, difuso, levou esse paciente a óbito no dia 19. Ele chegou no dia 18, faleceu com um pouco mais de 24 horas, que chegou por volta das 10h20 da manhã e faleceu por volta das 16 horas do dia 19. Então, o hospital está com a consciência tranquila de que foi feito o melhor para tentar preservar a vida do sargento Montenegro. Falamos isso com muita tranquilidade, porque esse é um hospital que preza pela vida, preza pela qualidade do atendimento. Não estamos fazendo propaganda porque esse é um serviço público a serviço dos paraibanos. Aqui nós cuidamos bem de tudo que fazemos aqui. É uma dedicação plena. São mais de 2.500 funcionários, mais de 700 médicos voltados ao atendimento de emergência. Prestamos esse serviço com muita dedicação. E mais do que dedicação, promovemos uma assistência com verdadeira dedicação. Obrigado, doutor Laércio. Eu me estendi um pouco aqui nesse bate-papo com o doutor Laércio para que ficasse bem esclarecido toda a ação, tudo aquilo que foi feito pelo hospital, para que possam ser dirimidas todas as dúvidas que ainda persistem, obviamente, naturalmente, por parte da família. A gente espera ter contribuído para esclarecer tanto a família como o público que ficou, querendo ouvir, depois de ouvir a família, não aceitando o laudo sobre a causa mortis, era preciso ouvir a parte técnica, a parte aqui do Hospital de Trauma. Por isso nós perguntamos cada detalhe do que aconteceu, do que poderia provocar, por que ele não poderia ir sedado para a sala de tomógrafo, por que ele também não poderia ir amarrado, por que não pode entrar com a cama com as duas laterais, para explicar tecnicamente às pessoas, para tirar todas as dúvidas. E aí, obviamente, como disse o doutor Laércio, o hospital está consciente de que o melhor foi feito para tentar preservar a vida do sargento Montenegro. Infelizmente, ele não resistiu e está aí o bom jornalista da TV Arapuã, ouvindo ambos os lados, trazendo à luz da verdade tudo que de fato ocorreu neste caso. Com imagens de Ramon Mota, ao vivo do Trauma, repórter Rubens Júnior, para a TV Arapuã Band, o melhor da gente. Eu volto aos estúdios. A gente só lamenta muito, o ocorrido, muito, mas o Dr. Laércio é um competentíssimo diretor. Talvez em uma outra situação, com outro diretor, não estaria falando aí não, viu? No passado não tão longe, outros diretores, numa hora dessa, mandaria o assessor de imprensa. Dr. Laércio não foi, e sempre que a imprensa procura, ele fala. Por isso tem meu respeito. Tem que abrir uma sindicância? Tem. Não tem como fugir disso. Não é para apurar. Mas ele não fugiu das perguntas. Isso aí já é um sinal de muita honestidade e de muito respeito à sociedade. Não é a imprensa, a sociedade, Vamos aguardar. É lamentar, tem que lamentar porque morreu. Vamos aguardar os laudos que saem daqui a 30 dias, Lamentar mesmo. Eu conhecia Montenegro, sargento lá do 5º Batalhão, conhecia.